Olá, queridos alunos do Enem. Vamos a mais uma questão aqui, a da aula 6. O conteúdo é gráficos. Vamos à questão 3, que foi proposta do Enem 2020. Todas as questões dessa aula são do Enem 2020, tá certo? Vamos ler o enunciado. O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore em metro é descrita em função do tempo, medido em ano. Bom, vamos analisar aqui o gráfico, né? Que é o intuito, né, dessas questões aqui do Enem dessa aula. Para analisar um gráfico, primeiro a gente vai ver o eixo horizontal. O que está escrito aqui? Tempo em anos, ok? E no eixo vertical, altura em metros. Então, é a altura da árvore ao longo do tempo. Por exemplo, um ano. Qual a altura da árvore em um ano? Você vem aqui, vai até o gráfico, né? Sobe aqui 90 graus, rebate para cá. Então, é 1 metro, falou que é 1 metro, ok. 2, por exemplo, depois de 2 anos, como que eu sei a altura? Vem aqui, vai até o gráfico e rebate para o eixo vertical. 1,5 é a altura. E assim por diante. Para cada ano, para cada tempo aqui que está marcado, eu consigo a altura correspondente fazendo esse movimento. Vou até o gráfico e rebato para o eixo vertical. Aqui é o valor da altura. E também pode fazer o contrário. Dada uma altura, eu consigo ver em que tempo, né, rebatendo para cá, em que tempo a árvore atingiu aquela altura. Então, recordando aqui sobre gráfico, entendendo bem, tendo um valor da altura, eu consigo o tempo relativo àquela altura, rebatendo aqui. Por exemplo, 3,5 metros, foi até o gráfico, rebateu aqui, chama rebater para o outro eixo. Também deu 3,5, coincidiu. 3 anos e meio vai estar com 3,5 metros, tá? E assim por diante. Tendo um valor de tempo, eu consigo achar a altura. Tendo a altura, eu consigo achar o tempo. Vamos ver a pergunta do problema. No período de 1 ano contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos... 1 ano, né? Então, até 3 anos, certo, gente? Que fala que é 1 ano. 2 anos e meio. 2 anos e meio até 3 anos e meio. Ok. De plantio. A variação da altura dessa árvore em metro teve o valor compreendido entre... Bom, a variação da altura. Variação da altura nesse período de tempo. Então, vamos ver. Em 2 anos e meio, qual a altura? Em 3 anos e meio, qual a altura? Então, como que eu faço para saber a altura? Que nem eu falei. Você vem aqui no 2 anos e meio, que é o eixo horizontal, aqui. Sobe aqui perpendicular até atingir o gráfico. Deu no gráfico aproximadamente, né? Porque não está muito preciso aqui, rebate para cá. Que valor deu? 2. Então, a altura é 2. 3 anos e meio. 3 anos e meio aqui. Tempo é horizontal aqui, eixo horizontal. 3 anos e meio está aqui, 3,5. Também vai rebater. Vem até aqui, já tínhamos falado 3 anos e meio aqui, né? Que eu tinha explicado como exemplo. Rebateu para cá, também numa reta aqui, ângulo de 90 graus. Deu aqui no 3,5 metros. Aí ele pergunta, qual é a variação de altura? Gente, o que é variação? Conta de menos. 3,5 menos 2,0. Vírgula debaixo de vírgula, deu 1,5 a variação de altura, tá? Aí você vai escolher a alternativa. Qual a alternativa? 1,5 está entre... Vamos subir aqui um pouquinho. Entre quais números aqui? Ah, está entre 1,45 e 1,55. Aqui no meio está o 1,5. Entre 1,45 e 1,55. Então, a alternativa E. Bom, essa questão, o que ficou dessa questão que é importante?
saber aqui fazer o rebatimento mesmo, tendo o valor do tempo, qual é a altura correspondente, ou seja, um valor aqui do eixo horizontal, qual é o valor do eixo vertical correspondente. Basta você, mais uma vez eu vou falar que tem que entender isso, tá, gente? Gráfico. Tô falando em vários exercícios a mesma coisa, mas é para entender. Você vai aqui até o gráfico, encontrou o gráfico, vai lá horizontalmente até chegar na altura. Aqui no valor que vai interceptar, né, que vai cruzar o eixo vertical. Então, mais uma vez, 3,5 anos, tá no eixo horizontal, sobe verticalmente até chegar no gráfico. E aí vai horizontalmente até chegar no eixo Y para obter o valor correspondente. Tendo o valor correspondente, você anota, vê a pergunta do problema, que era a variação de altura, fez a conta de menos, aqui escolhe a alternativa. Bom, gente, qualquer dúvida estou à disposição, um abraço, até o próximo vídeo.